Louvado seja Deus por tudo que já vimos, tudo que ouvimos até aqui. Tenho certeza que Deus já falou no nosso coração, mas eu quero trazer a palavra, né? E hoje nós estamos encerrando a nossa série de mensagem Cristão Ateu, né? Nós trabalhamos a ideia do livro, né? O Cristão Ateu, e a temática do livro o pensamento do autor o cristão ateu é aquele que crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse, como se ele não existisse. Eu quero recapitular muito rápido os tópicos que nós estudamos. A primeira mensagem nós vimos que o cristão ateu, quando a pessoa se torna ateu, é aquele que crê em Deus, aquele que diz que crê em Deus, mas ele na verdade não conhece. Ele diz que conhece, mas na verdade ele não conhece. Na outra mensagem, na segunda mensagem dessa série, nós vimos que quando uma pessoa se torna ateu, quando ela diz que crê em Deus, mas ela se acha incapaz de mudar. Eu gostei muito dessa mensagem porque muitas pessoas esbarram nessa temática, né? Eu não consigo mudar, a mudança é para outras pessoas, a mudança é para o meu vizinho, mas a mudança não acontece na minha vida. Nós vimos na última mensagem quando um cristão se torna ateu. Quando ele diz que crê em Deus, mas ele vive o tempo todo preocupado, né? Foi muito boa essa mensagem porque eu disse até na ocasião que eu preguei para mim, né? Nós nos preocupamos demais, a nossa ansiedade acaba nos tirando do foco, a nossa ansiedade acaba nos tornando cristãos ateus, nós não confiamos. Às vezes nós entregamos nossos problemas para Ele, nós entregamos as nossas dificuldades, mas nós vamos lá e pegamos de volta para nós, né? Gostamos de ficar sofrendo com aquela preocupação. Então nós vimos isso na última semana. E hoje, para encerrar essa série de estudos, eu quero pensar quando que um cristão se torna ateu? Quando você crê em Deus, mas não crê na oração. Eu quero, de propósito, terminar essa série falando sobre oração, porque nós estamos vivendo uma jornada de 31 dias de oração pelas famílias. A Junta de Missões Nacionais lançou esse desafio. Nós já tínhamos lançado antes, né? Não sabíamos, mas alinhou, os pensamentos estão alinhados. Eu creio que é Deus querendo mover algo sobrenatural em nossas famílias, em nossas casas. Mas antes de eu começar, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria de trazer uma palavra de oração, pedindo pela sua família, pela sua casa, que o seu coração esteja aí aberto para receber essa palavra. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar agora essas famílias que estão alinhadas aqui nessa live, Deus, para receber essa palavra. Na verdade, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração. Nós queremos que o Senhor ministre uma palavra viva em nosso coração. Nós vamos ler textos aqui, Deus. A Tua palavra ela é suficiente, maior do que qualquer argumento que possa tecer aqui ou qualquer pregador possa trazer. A Tua palavra ela é suficiente para mim, ela é suficiente para os Teus servos. Então, que a Tua palavra agora tenha a liberdade para agir em nossos corações. Deus, cada casa que está assistindo essa mensagem, que elas sejam alvos do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia nessa noite. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero iniciar essa mensagem contando uma história muito bacana, né? Muito engraçada, porém, vocês vão ver um contexto assim muito preocupante, né? Certa vez um pastor, ele pediu para que sua igreja orasse a fim de que a violência no bairro, os bares, as drogas, tudo isso fosse tirado do bairro, fosse cessado no seu bairro. E aí então, poucas semanas depois, um raio atingiu um bar e não restou nada daquele bar, só ficou cinzas. Então, tendo ouvido falar da cruzada de oração daquela igreja, o dono do bar, ele se moveu em direção à igreja e processou a igreja, né? Fez uma ação contra a igreja. E na audiência, o proprietário, ele argumentou, né, com muita convicção de que Deus tinha atingido o seu bar com um raio, né? E por causa das orações daqueles irmãos, né? Ele argumentou com o juiz.
E o pastor, ele recuou e, querendo fugir das acusações, ele admitiu, que a igreja estava orando, sim, que a igreja orou, mas que ninguém em sua congregação acreditava ou esperava de verdade que fosse acontecer aquilo. O juiz olhou com um sorriso perplexo e disse o seguinte: eu não posso acreditar no que eu estou ouvindo aqui. Eu tenho na minha frente um dono de um bar que crê no poder da oração e tem um pastor que não acredita na oração. Essa história ela é até engraçada, mas eu gostaria de chamar a sua atenção, e chamou a minha atenção também, para um fato. Infelizmente, meus irmãos, muitos cristãos agem exatamente dessa forma. Essa é a realidade, por exemplo, de muitas igrejas, Por exemplo, nós aqui na igreja desafiamos, há um mês atrás, a igreja está 21 dias comprometidos com jejum e oração. Agora nós estamos desafiando, a igreja está há 31 dias em oração, orando pelas famílias. E é impressionante. Nós vemos que algumas pessoas não veem necessidade de se envolver na oração. Parece que elas não creem na oração. Elas se enquadram perfeitamente nessa história que nós ouvimos. Infelizmente, algumas pessoas não têm prazer na oração. Então, por que isso acontece? Eu acredito, irmãos, que as pessoas não compreendem de fato a importância da oração na vida de um crente. A oração, meus amados irmãos, ela não pode ser encarada ou confundida com um ritual. A oração não é um ritual, a oração não é uma obrigação. Talvez essas pessoas que não se envolvem veem a oração como um tipo de penitência, de obrigação, só pode ser. E muito menos a oração não é uma meditação oriental, nada disso. Eu vou citar aqui uma referência com vocês. E vocês sabem muito bem que a vida de Jesus era uma vida de oração. E Jesus, ele é o nosso exemplo. Nós somos discípulos de Jesus. Lucas 22, 39 e 40 diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, lhe disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus mostra para nós que a oração, ela não pode ser o último recurso. A oração não pode ser o nosso último recurso, irmãos. Ela precisa ser, em nossa vida, um estilo. Eu preciso escolher viver assim um estilo de vida de oração. O texto diz: como de costume. Não podemos recorrer à oração somente nos momentos de escuridão na nossa vida. Nós não podemos ou não deveríamos recorrer à oração quando o caos se instalou. Lucas 22, 39, mostra para nós como deve ser a nossa vida de oração, como de costume. Ou seja, muitos cristãos têm dificuldade com oração porque eles acham a prática da oração enfadonha, uma prática chata, porque não é um costume, nunca foi um costume em suas vidas. E a pergunta é: para que a gente ora? Por que a gente ora? Eu poderia, irmãos, aqui de coração trazer inúmeros argumentos teológicos, como eu estava vendo antes de trazer essa mensagem, alguns livros, mas tudo que Deus mais quer na oração, sabe o que é, meu irmão? É ouvir a sua voz. Não tem nenhum tipo de argumento vai ser tão suave, tão simples como esse. Mas o que é verdade é que Deus quer ouvir a nossa voz. Quando você entende que Deus é tão grande, maravilhoso, Ele criou o universo, um Deus que se revela para nós como Pai, e como Pai, Ele quer ouvir a sua voz. Quando você entende isso, quando nós entendemos isso, isso muda a maneira de como eu me comunico com Ele. E aí eu começo
a tirar algumas situações e entender, melhor dizendo, algumas situações de pessoas que não gostam de orar. Porque a oração é um diálogo entre o filho e o pai. Essa é a maneira de nós buscarmos um diálogo, uma comunicação com Deus. A maneira de um filho, como um filho falando com o seu pai. E isso muda a nossa maneira de se relacionar com Deus. O que Deus mais quer é que seus filhos compartilhem o que está em seus corações. Compartilhe seus sonhos, compartilhe os seus medos. Sabe qual é o grande impedimento na vida de muitos cristãos ateus? Essas pessoas que não se envolvem em projeto de oração e nada disso, é que eles nunca se sentiram filhos de Deus. Deus para eles é um Deus malvado, distante, que é cruel, que está disposto a julgar o mundo. Sim, Deus vai julgar o mundo, nós não podemos abrir mão dessa teologia. Mas Deus se revela a nós como um pai. Jesus mostrou isso para nós. Então, com isso, eles não têm certeza de que as suas orações fazem algum significado. Essas pessoas não têm certeza que a sua oração faz diferença. Eu uma vez, irmãos, ouvi um triste relato de uma pessoa. Ela me contou, ela disse assim, a oração não faz diferença se eu for fazer uma prova, né? Não faz diferença eu orar para fazer uma prova. Triste, irmãos, muito triste uma pessoa se dizer cristã, né? Um cristão dizer que não crê na oração quando vai fazer uma prova, ou então ele não ora para comer, né? Não agradece. Isso é muito triste. Dá a impressão o seguinte, que essa pessoa nunca conheceu Deus como seu pai. Deus quer sentar à mesa. Lembra de Davi? Prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Ele nunca teve Deus como seu amigo. Ele nunca creu que Deus realmente está do seu lado em qualquer situação. Um Deus, eu creio, irmãos, num Deus presente que se importa com todos os aspectos da vida dos seus filhos. Um Deus que está em todos os lugares, cuidando dos seus filhos, de detalhes da vida dos seus filhos. Então, escute uma coisa que eu queria deixar bem claro para você nesse início. Deus quer ouvir a sua voz. Quem é pai aqui, quem é mãe, sabe do que eu estou falando. Ouvir a voz do filho produz alegria em nossos corações. Produz alegria, você ouvir papai, mamãe, isso produz alegria. Nós poderíamos citar aqui outros exemplos na Bíblia, mas eu me recordo de Noé e de Jó. Homens que alegraram o coração. Poderíamos citar outros tantos que alegraram o coração de Deus, mas Noé e Jó alegraram o coração de Deus. Gênesis 6, verso 8 diz assim, mas o Senhor Deus aprovava o que Noé fazia. Em outras versões, essa versão é uma língua mais atualizada, e diz que Deus achou graça em Noé. Em Jó capítulo 1, verso 8, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Um estilo de vida, de comunhão, de intimidade. Isso, meus irmãos, alegra o coração de Deus. E isso vai fazer toda a diferença no nosso relacionamento e na nossa oração com Deus. Outra coisa importante na oração é a comunicação sincera. Uma das melhores e mais simples definições de oração é comunicar-se com Deus. Comunicar implica ir além de falar, de palavras. Nós podemos nos comunicar com a música, com o louvor. Nós podemos nos comunicar com Deus de forma corporal, levantando as mãos, nos ajoelhando. Nós podemos nos comunicar com Deus muitas vezes e muitas vezes com lágrimas. Às vezes não consegue sair uma palavra dos seus lábios, como já aconteceu comigo. E a gente só chorar diante de Deus e falar, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Eu lembro de Ana, que mal abria a boca, na sua angústia, as suas lágrimas, Deus atendeu a sua oração. Não importa
importa, meu irmão, qual seja a sua linguagem corporal, Deus quer se relacionar com você através da oração. Deus quer se revelar a você através da oração, da linguagem corporal. Deus quer uma oração natural e principalmente, meus amados irmãos, uma oração sincera. Eu fico assim, angustiado quando uma pessoa quer falar muito bonito na oração, palavras, né, a voz, o tom da voz até muda. Deus quer uma oração sincera. Deus quer quebrantamento. O Salmo 51, verso 17 diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. E, ó Deus, não desprezarás. Deus quer um coração quebrantado. Deus quer um coração simples e verdadeiro diante dele. Jesus deu algumas instruções sobre a oração superficial e a oração artificial em Mateus 6, versos 5 e 6. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, preste atenção nisso, meu irmão. Quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai. Olha Jesus falando para nós, chamarmos Deus de Pai. Ore ao seu Pai que está no secreto. Então seu Pai que vê no secreto o recompensará. Amém? Amém, queridos? Qualquer pai prefere quando o seu filho senta no seu colo e diz a verdade. Nós devemos agir com Deus como um pai, nosso pai, né? Você teve um pai, você lembra como você era com seu pai, você estava com fome e falava, quando você queria você chorava. Nós precisamos agir assim com o nosso Pai Celestial, contar os nossos medos, contar os nossos temores. Eu gostava, né? Era muito gostoso isso. Quando meu filho ainda era bebê, ele ficava: pai, fica aqui comigo mais um pouquinho no quarto. Pai, bota a mãozinha aqui em mim, porque eu estou com medo, até eu pegar no sono. A sinceridade. Quando você está com medo, seja forte, entra para o teu quarto e chora. Coloca as tuas aflições, as tuas angústias diante do seu Pai. Ele conhece seu coração. Sinceridade, meus irmãos, na oração faz toda a diferença. Um outro elemento que nós precisamos manter é a comunicação constante. Nós precisamos ser constantes em nossa oração. A questão aqui parece ser tão óbvia, né? Mas quando você quer ter intimidade com alguém, você precisa gastar tempo com aquela pessoa, você precisa investir tempo com aquela pessoa, você precisa se interessar pelas coisas daquela pessoa, procurar saber o nome, procurar saber o que ela gosta. Você quer ter intimidade com ela. Com Deus, irmãos, não é diferente. Se nós queremos conhecer a Deus de verdade, é necessário passar tempo com Ele em oração. Muitas pessoas não conhecem Deus, têm uma ideia de Deus, não gastam tempo em oração com Ele. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17 e 18, diz assim: orem continuamente, constantemente, deem graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Orem constantemente. Quanto tempo você tem passado em oração com o seu Deus? Quanto tempo você tem investido em oração com Deus? Quanto mais você investe em oração, mais você vai conhecê-lo, mais você vai ter intimidade. Quanto maior for a frequência da sua oração, mais nossa vida diária será inspirada pela presença poderosa de Deus. Você já imaginou isso? Sua mente, seu coração ser guiado pela inspiração que vem do céu toda hora? Eu lembro ainda de Ana novamente. Ela desejava tanto ter um filho, que ela preferiu até entregar a própria vida. Senhor, me dá um filho, senão eu morro.
E ela rogava continuamente ao Senhor. 1 Samuel, capítulo 1, verso 12, diz assim: enquanto ela continuava, observe essa frase, enquanto ela continuava a orar ao Senhor, Eli observava a sua boca. Querido, a sua oração tem que ser com perseverança. Amém? E quando a oração não é respondida, pastor? Se a boa oração é simples, né? Por que Deus às vezes não responde? Por que Deus não nos responde? Alguns diriam que Deus responde a todas as orações. A questão é que Ele nem sempre responde aquilo que nós queremos. Nem sempre Ele responde um sim. Quando uma oração não é respondida, me lembra que nós não temos uma fórmula mágica. Me lembra que Deus não está ao controle da minha oração, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer, da maneira que Ele quer. Tiago capítulo 3 traz uma expressão para a gente que dá para entender que às vezes a gente está pedindo de uma maneira errada. Ele diz assim: quando pedem, não o recebem, pois pedem por motivos errados, para ganhar ou para gastar, melhor dizendo, em seus prazeres. Então Tiago está expondo nesse verso algumas questões que às vezes estão lá dentro do nosso coração. E aí nós corremos o risco de não termos as nossas orações respondidas, porque elas estão sendo pedidas pelo próprio egoísmo. Porque eu quero me exaltar, eu quero dizer que foi eu que orei. Então nós temos que tomar cuidado com isso, tá? Mas por outro lado, nós também podemos pensar: mas os meus pedidos não são egoístas, pastor. Eu sei, existem inúmeras promessas sobre a oração. E por mais que elas não sejam respondidas na sua vida nem na minha, nós precisamos continuar crendo que uma hora Ele vai responder. Nós não podemos desistir de orar porque Deus não está respondendo. O mesmo Tiago, capítulo 5, verso 16, diz assim: a oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa. Então ele está dizendo: continue orando. Se você é justo, se você foi justificado por Deus, se você anda em retidão, continue orando. O Salmo 34, verso 15: os olhos do Senhor voltam-se para o justo, e os seus ouvidos estão atentos ao grito de socorro. Olha aqui que palavra, querido. O ouvido do Senhor está atento ao seu grito de socorro, ao seu clamor. E por último, um outro ingrediente, um outro ponto, que a gente pode citar da oração, tem a ver com a nossa fé. Tem a ver com a nossa fé. Tiago, ainda, capítulo 1, verso 6 e o verso 7, diz assim: peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Por quê? Porque ele está titubeando, ele está duvidando. Então a oração tem a ver com a fé, tem a ver com a nossa fé, tem a ver com aquilo que nós cremos, tem a ver com aquilo que está dentro do nosso coração, a nossa convicção em Deus. Uma coisa importante que nós devemos ressaltar é que Deus responde a nossa fé. Deus não responde aos nossos caprichos. Deus responde à nossa fé. As orações não respondidas podem ser até frustrantes para nós. Ainda mais quando você tem quase a certeza de que está orando por algo da vontade de Deus. E numa situação como esta, eu tento lembrar você nessa noite que a vontade de Deus muitas vezes difere, vai ser diferente da nossa vontade. Muitas vezes a vontade de Deus é diferente da minha vontade. E eu concluo essa mensagem citando o finalzinho do capítulo 12, verso 2, finalzinho dele, que diz assim:
para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Se Deus, na sua palavra, revela isso para nós, e se Ele não responder uma oração como eu queria, eu preciso, em nome de Jesus, recebe essa palavra, continuar crendo que Deus tem sempre o melhor para mim. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu confio em Deus. Mesmo que as coisas não saiam do meu jeito, do meu planejamento. Quantos planejamentos nós fizemos? Nós colocamos num banner aqui na igreja, né? Deus fará coisas novas. E Ele fez mesmo. Coisas novas. Se Ele tem um controle de todas as coisas, quanto mais nós oramos, quanto mais nós nos alinhamos com a presença poderosa dEle na nossa vida, nós vamos descansar e saber que Ele está cuidando de nós o tempo todo. Que Deus abençoe sua vida, que Deus possa trazer para você um despertamento para que a sua vida seja uma vida de oração, um estilo de vida. A oração seja para você um estilo de vida. Receba isso em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aprender a buscar um relacionamento com o Senhor de intimidade através da oração. Com palavras bonitas, difíceis de falar, mas nós queremos nos achegar a Ti como um filho que tem temores, um filho que chora quando tem que chorar, um filho que mostra medo quando tiver que mostrar. Nós queremos e sabemos, Deus, que o Senhor tem o melhor para nós. Nós queremos, Deus, que o Senhor cuide de nós, que o Senhor possa manifestar o Teu poder diante de tudo isso. Nós não vamos desistir de orar, Senhor, de clamar. Ainda que as pessoas possam zombar, algumas delas dizendo assim, mas vocês não jejuaram, mas vocês não oraram. E cadê o Deus de vocês? Nós vamos continuar, Deus, crendo no Senhor. Se o Senhor fizer, o Senhor é Deus. Se o Senhor não fizer, o Senhor é Deus. Porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. E na Tua soberana capacidade de ver tudo, nós cremos, em nome de Jesus, que o Senhor sabe de todas as coisas e sabe o melhor para nós. Conforta, Deus, o coração daqueles que têm perdido familiares. Conforta, Deus, o coração daqueles que estão com parentes internados no hospital nessa hora. Mas nós cremos, Deus, que o controle está sobre as Tuas mãos. O Senhor é um Deus poderoso, nós confessamos isso. O Senhor é poderoso e tem o controle de tudo em Suas mãos. Nós confessamos a nossa limitação de entender tudo que o Senhor faz e colocamos todos os nossos temores, nossas lutas, às vezes de crer de verdade, colocamos à Tua disposição no Teu altar. Faz como o Senhor quiser. Trabalha como o Senhor quiser na nossa vida. Nós não queremos ser mais cristãos ateus, que não confia na oração, que não crê na oração. Em nome de Jesus choramos, agora e para sempre. Amém e amém. Não consigo entender o que está acontecendo. Tenho orado há tanto tempo, mas não vejo nada se movendo. E angustiado eu pergunto, por que Deus se cala quando a minha alma grita, quando a minha fé se abala? Chego a pensar que não me escuta e comigo não se importa.
Pai, se estás me ouvindo, eu imploro, me dê uma resposta. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que o céu está de bronze. Eu oro, eu choro, eu clamo, mas parece que Deus não me ouve. Filho, eu estou aqui. Tudo tenho acompanhado. Embora não possas me ver, Eu não posso te ver, mas sempre estive do teu lado. Não consegues entender que o meu silêncio é pra ouvir a tua alma, colocar tua fé em prova. Filho, no silêncio eu te conheço, som dos teus pensamentos. Posso até ouvir palavras que não foram pronunciadas. eu oro, E ouço teu clamor, eu choro, tua lágrima em cima. eu clamo. Aí eu abro o céu inteiro só pra te ouvir. Eu oro, Filho, eu estou aqui. eu choro, Tua lágrima eu vi. eu clamo, e agora eu sinto que algo diferente está acontecendo. Eu sei que está acontecendo. No silêncio te conheço, som dos teus pensamentos. Lá, 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 lá. No silêncio vou fazendo o impossível acontecer. Teu silêncio não é o meu, nem tudo que eu faço você pode ver. Você não ouviu, mas a muralha caiu. Você não viu, mas uma porta se abriu. No silêncio eu trabalho, a tua bênção eu preparo. E agora eu entrego pra você. E eu recebo. Eu te ouço, Pai, eu posso te sentir, te respondo. e eu posso te ouvir. Eu abro o céu, Eu sinto o céu se abrindo sobre mim. estou contigo. Eu sinto sua presença. Tudo está se movendo. Filho, eu nunca te abandonei. Filho, eu tô aqui. Sinta minha presença te envolver. Sinto meu abraço te aquecer. Ouço meu silêncio se romper. Filho, eu tô aqui. Oh, Pai, eu posso te sentir, eu tô aqui. tua voz eu posso ouvir. Agora eu sei que estás aqui, bem perto de mim. Estás aqui.